Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui trabalhando juntos, eu e você, pela causa tão preciosa do Evangelho. O relógio está batendo os últimos segundos da história da igreja aqui sobre a terra. Nós sabemos que numa dessas manhãs haverá uma poderosa transformação da igreja que está viva, pelo poderoso batismo com o Espírito Santo, que fará com que a fé da igreja se eleve ao ponto em que a palavra se tornará na palavra de acordo com a profecia. Porque a igreja do tempo do fim, veja, essa que tem atravessado da sétima era da igreja para esse dia oitavo, veja essa igreja de Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, essa igreja que comeu o livro, ela está se transformando no livro, veja, para refletir a palavra. Por isso o profeta Ezequiel teve que engolir o livro, para que ele pudesse refletir o livro. E você é aquilo que você come. Por isso disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E a verdadeira igreja tem se nutrido da árvore da vida. A verdadeira igreja tem recebido essa pedra branca, e nessa pedra branca um novo nome. E só conhece esse novo nome aquele que recebeu essa pedra branca. Essa pedra branca é a palavra. É aquela parte da Bíblia sobre a qual o sol nunca havia incidido, ou seja, escrituras que nunca haviam sido reveladas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, veja, o profeta foi lá para o oeste, e chegando lá aquela constelação de anjos desceu da eternidade para abrir os mistérios que estavam escondidos dentro da palavra e que os reformadores não puderam revelar, porque eram reformadores. Veja, tinha que haver a era profética, porque a palavra só vem a um profeta, e um profeta é um revelador dos mistérios de Deus. Veja, ele veio revelar a manifestação da palavra. Veja, o novo nome que Jesus carregava em sua coxa, em Apocalipse 19, esse novo nome é a palavra, e a palavra manifestada. Veja, veio revelar não só a palavra que estava no papel, o significado daquilo que estava no papel, mas veio revelar, veja, a palavra, as profecias para este dia, para apontar o dia em que nós estamos vivendo, quais as escrituras, quais as promessas, quais profecias que estavam na Bíblia, que careciam de luz, que careciam de interpretação, que careciam de revelação. Veja, então aqui no tempo do fim, veja, essa mensagem de Malaquias 4, de Apocalipse 10, verso 7, veio revelar a palavra manifestada neste dia, não apenas para trazer um curador divino, não para trazer uma vida bondosa, uma vida ética, uma vida moral e assim por diante. Isso tudo está bom, isso tudo está certo, mas veja, a luz veio para identificar Mateus 24, Lucas 17, Apocalipse 10, Apocalipse 16, Apocalipse 18, Apocalipse 14, Apocalipse 15, Apocalipse 1, 2 e 3, toda a Bíblia veio mostrar a manifestação da palavra para este dia. Por isso, a verdadeira igreja é reunida por essa mensagem, e é essa mensagem que a está transformando. Disse o profeta que Apocalipse 8:1 é o mistério dos 7 trovões que soaram em Apocalipse 10. E esse mistério é o mesmo de Mateus 24. Vamos ler agora Mateus 24, a partir do verso 36, aonde diz, porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então esse é o mistério que não está escrito na palavra, mas que seria revelado pelo ministério do Filho do Homem, através do anjo de Apocalipse 10:7, porque essa é a profecia, que todos os mistérios seriam revelados nos dias da voz do sétimo anjo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja, e então, estando 2 no campo, será levado um,
e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai. É o que nós estamos fazendo agora, olhando para cima, vendo sinais na lua, a lua tornando-se em sangue, eclipse no sol. Veja, discos voadores aparecendo sobre os céus dos Estados Unidos, precisamente na Califórnia, e por toda parte. Veja, quando o Papa Bento XVI renunciou, foram vistos na cúpula do Vaticano esses anjos, os anjos que vieram visitar a terra antes do julgamento. Tudo isso são profecias. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então o profeta pregou uma mensagem intitulada O Arrebatamento, para mostrar os sinais de sua vinda, os sinais do fim do mundo, e para mostrar o mistério da subida da igreja, para mostrar o ministério do Filho do Homem que desceria à terra, para trazer a fé para o arrebatamento, para trazer a palavra para vestir a igreja como Isaac vestiu Rebeca. Então, na mensagem O Arrebatamento, a partir do parágrafo 115, ele toma a parábola da natureza, do grão de milho ou do grão de trigo, para mostrar como que a vida brota depois que a semente morre, a água ressuscita, surge um broto. Ele mostrou isso como sendo Lutero. Logo vem a era da florada, ele mostrou isso como sendo John Wesley. Logo vem a era do cacho, ele mostrou isso como sendo a era pentecostal. Mas lá dentro do cacho é formado o grão, onde a vida se reúne, e depois que a vida está madura dentro do grão, toda a planta seca e vira amarela e morre, para mostrar o mistério do arrebatamento, da subida da igreja. Então ele diz assim: agora, a vida que surgiu através de Lutero foi a que fez o Wesley. Sim, a vida que saiu do Wesley é a que fez os pentecostais. A vida que sai dos pentecostais traz o trigo, o grão, a semente eleita. Veja, porém, eles são portadores. Então, todo o sistema organizado, a era de Lutero, Wesley, Pentecostes, só portou a vida. Mas eles não podem terminar a obra, porque eles não podem crer em toda a palavra. Veja, uma portadora, a verdadeira vida passa por ali. A mensagem passa, porém está se dirigindo para o trigo. E essa é a razão porque o trigo surge e traz a coisa toda no arrebatamento aqui no topo. A noiva, ela própria procede de cada era. Porém o talo denominacional morre, seca, morre. Veja, você notou que nesses últimos dias, como começou a se soltar agora? Quando esse trigo começa a crescer, então a casca começa a se desprender dele. Olhe dentro daquele pequeno trigo quando olha para ele. Abra-o assim e olhe dentro dele e veja. Você tem um pequeno germe de trigo ali dentro. Você tem de usar um microscópio de 30 vezes para olhar dentro dele, para ver o pequeno germe de trigo ali dentro. Está vendo? Por isso que o ministério dos 7 anjos surgiu dentro dos pentecostais. Veja, está bem ali no fundo, porém ele começa a crescer. Agora, aquela casca tem de estar ali para proteger. Isso, para lhe dar oportunidade de se manifestar. Porém, então, quando ele começa a crescer e a mensagem começa a se propagar, então a casca se solta dele. Essa é a natureza, e foi o que aconteceu com o ministério do 7º anjo, quando a palavra foi revelada, os misteriosos 7 trovões, os misteriosos 7 selos, a semente da serpente, veja, a casca se abriu e expulsou para fora o grão, a mensagem, porque eles não podiam terminar a obra. Eles não podiam aceitar essa mensagem ali dentro. Veja, ela está contra o sistema organizado. E a vida sai imediatamente daquela casca. Veja, direto para dentro do trigo. Segue adiante. É assim que cada era faz. Simplesmente não se pode derrotar a natureza. Isto é a continuidade de Deus, a maneira que ele faz as coisas. Então a mensagem de Lutero continuou com John Wesley. De John Wesley continuou com os pentecostais. Dos pentecostais foi a era da pedra angular, a manifestação do ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo mesmo, andando na terra, através do seu corpo, que é a igreja. Então ele diz assim no 117, e agora,
Essa é a era que estamos vivendo agora mesmo, a 7ª era da igreja. Agora é para ser tudo manifestado no grão de trigo no final. Outro retorno agora, se você tomar Lucas capítulo 17 e versículo 30, ele disse: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a se revelar. O que é revelar? Fazer sua revelação do que ele é neste dia, revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para o dia, revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. E lembre-se, ele foi representado ali num homem. Um homem, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma. Agora, ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis. Agora, nós notamos naquele capítulo de Gênesis ali, 18, quando Jesus estava falando sobre isso. Nós encontramos ali que, naquilo, com as suas costas viradas para aquela tenda, e Sara na tenda, ele disse, ele fez uma pergunta, e ela não cria que aquilo que ia acontecer pudesse acontecer. Ele disse, agora Abraão, visitar-te-ei por este tempo da vida, está vendo? E Sara na tenda riu acerca disso. Ele disse, por que Sara riu na tenda? Dizendo, como essas coisas podem acontecer? Jesus prometeu, e aquele foi ele, Abraão o chamou de Elohim, o Todo-Poderoso, aquilo foi ele. Agora, a Bíblia prediz que isso retornará nos últimos dias. Jesus disse que tem que ser assim. E quando virdes essas coisas começarem a acontecer, lembre-se, somente quando isso começar a acontecer, assim então, sabei que o tempo está à porta. Essa é a hora, amados. Estamos vendo os vulcões explodindo, terremotos em todas as partes, pragas, epidemias, anjos visitando a terra antes do julgamento, Sodoma e Gomorra, podridão na igreja, política podre, a família deteriorada, a moral deteriorada. O velho está se entregando para que o novo venha. Estamos a um passo do arrebatamento. Vamos trabalhar juntos. Vamos nos juntar agora. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com quem você ama. Deus te abençoe. Até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.